Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu finalmente trouxe o vídeo dos meus lidos de fevereiro de 2026. Eu demorei um pouco para trazer esse vídeo para vocês porque eu viajei no final de fevereiro e voltei só no começo de março, só que ainda tinha umas coisas ainda para arrumar. E como fazia um tempo que eu não gravava vídeo pro YouTube, eu tava meio assim, mas agora eu vim, gente. No mês de fevereiro eu li só 3 livros, sim, foi bem pouco. Eu não sei o que aconteceu, mas desandei bastante nas leituras. Nesse mês de fevereiro, março, eu também não tô lendo muito, pelo menos os 2 livros que eu já comecei, assim, a ler. Eu não estou gostando, um não gostei, outro estou terminando, não gostei também. E é isso, né, gente? Deixa seu like, se inscreva aqui no canal e bora começar. Bom, gente, a minha primeira leitura foi a releitura do livro Caída por Você. Esse livro aqui, ele é muito bom, eu gravei vlog de leitura aqui pro canal. É um livro que eu li em 2024, né, faz muito tempo. E já fazia um belo tempo, na verdade, desde que eu terminei ele de ler, né, pela primeira vez em 2024, eu já queria reler ele. Então, só tava esperando a oportunidade, né, gente? É porque se eu fosse ler no ano passado, ia ser só, tipo, um ano que eu li, sabe? Agora, ler esse ano, não, já fez mais de um ano. Então, eu queria dar um tempinho, realmente, pra mim esquecer da história. E a questão com esse livro foi que eu li ele pela primeira vez e não gostei muito, gente. Tipo assim, na verdade, eu amei ele, só que eu fiquei triste comigo, né? Eu não gostei muito, assim, da minha experiência, porque pra mim eu não tinha dado atenção suficiente pro livro. E aí eu fui ler esse ano e acabou que aconteceu a mesma coisa. Eu fiquei com essa sensação de que eu tinha que ler o livro e amar, porque a história é boa e eu li da primeira vez, não dei atenção. E aí dessa vez eu até dei atenção, só que eu senti que eu não estava dando atenção pro livro. Eu senti que eu, sei lá, meio que larguei de mão e só tava lendo pra ler, entendeu? Mas, sei lá, eu senti que eu não conseguia absorver nada da história e aí novamente eu fiquei com a sensação de que eu li e não li direito e não gostei. Eu não sei, gente, esse livro é muito estranho porque ele é muito bom, mas sei lá, eu acho que eu forço na hora de falar que eu tenho que amar ele, porque a verdade é que quando eu leio, nas 2 vezes eu gostei dele, né? Eu acho que, sei lá, que eu criei na minha cabeça que eu achei que eu tinha que ler o livro e amar, e eu fiquei com essa sensação e eu não sabia que nota dar, foi um caos. Aí eu falei, nossa, eu tenho que dar 5 estrelas na próxima vez que eu ler. Acabou que eu dei 4,5 de novo, a mesma nota da primeira vez que eu li, porque foi a mesma sensação e eu estraguei a leitura de novo, achando que eu tinha que ler e dar mais de 5 estrelas. Então eu ia dar 5 estrelas pra ele, mas aí, nossa, foi uma confusão total, gente. Eu comecei a achar que eu tava dando 5 estrelas só porque eu tinha que, sabe? Porque da primeira vez eu não fiz isso, entendeu? E aí eu fiquei meio que nossa, eu fiquei tipo sentindo uma obrigação de fazer isso. Então assim, gente, foi péssimo, mas o livro em si é muito bom. Não tem nada a ver com a história do livro, sou só eu e minhas experiências mesmo, minhas vozes pensantes na minha cabeça, falando besteira. E é isso, gente. Eu vou ler um pouco a sinopse aqui pra vocês. Gente, esse livro aqui, eu postei vídeo dele no meu Instagram, né, no meu book Instagram, e fez o maior sucesso. O pessoal gostou muito, muita gente falando que ia ler só por causa da frase que eu coloquei lá, né, que acontece no livro, enfim, gente. Inclusive, se vocês ainda não me seguem no meu book Instagram, é reading.tai, eu sempre deixo escrito na descrição. E também tem link na página inicial do meu canal. Então, se vocês quiserem me seguir lá, pode ir lá que eu posto resenha escrita, posto reels, posto tudo. E é isso, gente, vou ler aqui pra vocês. Organizar a festa de formatura perfeita é o último item na lista de desejos de Charlotte Wu, uma ultradisciplinada aluna do último ano do ensino médio. Tudo está correndo de acordo com o planejado até que durante a decoração do salão, um escorregão faz Charlotte despencar de uma escada e aterrissar em cheio em cima de seu arqui-inimigo, o detestavelmente sarado G.T. Henner. Quando acorda, ela se vê em uma cama desconhecida com 30 anos de idade ao lado do noivo. E o pior de tudo, ele é o Henner. Então, basicamente, gente, o que acontece? A Charlotte, ela é uma menina assim que faz lista pra tudo, é organizada pra tudo, ela quer ter a vida toda dela no controle dela. E aí nisso sempre tem o Renner, né, que é meio que o arqui-inimigo dela na escola, né? O cara que todo mundo gosta, que não se organiza em nada, mas que só de chegar em um ambiente ele já conquista todo mundo. E aí a Charlotte diz que muitas das coisas ruins que acontecem com ela na escola é por causa dele. Por exemplo, ela se candidatou para ser presidente da classe. Porém, ele chegou
e só porque ele chegou, ele ganhou. Então ela ficou como vice. E aí ela já coloca a culpa nele. Então meio que eles ficam essa parte do livro inteiro tendo essas discussãozinha. Tem uma hora que dá raiva? Tem, gente. Porque, tipo assim, sei lá, sabe? É até que legal você ver um casalzinho se irritando no começo pra depois se gostar. Mas às vezes é meio chato, né? E aí eles ficavam assim, né? Só que aí o que acontece? Eles estão decorando o baile de formatura e aí eles caem no chão. Ela cai em cima dele, né? Porque ela tava na escada. E aí eles acordam 30 anos, por 30 anos no futuro e eles são noivos, eles estão prestes a se casar. Então, não só ela, tipo, acorda no futuro, como ele também. Os dois estão passando por isso e todo mundo à volta deles não, entendeu? Só os dois. Então isso é muito legal, porque geralmente o que acontece é ela passar por isso, né? Não ele. Como no filme De Repente 30, né? Que isso acontece. Ela meio que viaja no tempo também. E esse livro, ele é muito inspirado em De Repente 30. Na verdade, ele tem muitas curiosidades sobre filmes, assim, do começo dos anos 2000, né? Esses filmes clichês, enfim. É muito legal, gente, sério. Leiam esse livro, ele é muito bonzinho. Eu espero que vocês leiam ele e gostem de verdade. Não se forcem a ler ele igual eu fiz. E, tipo, se forcem e fiquem, tipo, garota, você não leu direito. Dá uma nota melhor pra esse livro porque ele merece. Porque, sim, gente, a história é muito boa. Mas eu acho que eu forcei tentando me fazer gostar mais do que eu gostei, sabe? E é isso. Bom, gente, a minha próxima leitura foi o livro Keeping 13. Esse livro aqui também tem vlog de leitura aqui no canal. Olha, gente, esse calhamaço. Eu acho que ele é o segundo maior livro da minha estante, ou o primeiro, alguma coisa assim. Esse livro aqui, gente, ele é muito grande e apesar disso, nem parece que você tá lendo um livro de 600 páginas. Você lê isso aqui em 2 segundos e você ainda lê amando e querendo mais. Esse livro aqui é o livro 2 da série de livros Garotos de Tomém. Pra quem não conhece, essa série de livros é sobre um grupo, né, digamos assim, um grupo de adolescentes. De adolescentes não, um grupo de, tipo, adolescentes e adultos e crianças. Gente, eu não sei explicar. É uma história onde cada livro é sobre um casal, só que além dessa história de amor, como em qualquer outra série de livros, off-campus, enfim, a gente também tem os problemas pessoais deles. Então, é meio que uma mistura de história de amor com história de caos. Porque, por exemplo, os primeiros 2 livros, que é o Biding 13 e esse aqui, que é o Keeping 13, né, que é o segundo, esses 2 livros são só sobre um casal, que é o Johnny e a Shannon. Sim, 2 livros para um casal, olha isso. Então vocês já estão imaginando, né, que não é só sobre o casal, não é só sobre uma história de amor, muito pelo contrário. A Shannon passa por muita coisa com a família dela e o Johnny acaba sendo uma verdadeira âncora pra ela. Não tem como eu ler a sinopse pra vocês, porque esse é o livro 2, né, vocês têm que saber do livro 1. Mas tem vlog de leitura dos dois aqui no canal, tanto do primeiro livro quanto do segundo, e eu estou lendo o terceiro no momento, que já é de outro casal. Mas é isso, gente. Esse livro aqui comigo ganhou 5 estrelas. Eu estava amando ele, eu queria favoritar ele. Só que aí, depois do meio, aconteceu alguma coisa que eu perdi um pouco a vontade e acabei dando 5 estrelas. Mas esse livro, ele é muito bom, gente. Eu tô falando sério pra vocês. Você acaba isso aqui querendo mais. Esse aqui é o último livro do casal, gente. São mais de 1000 páginas só sobre os dois. E você acaba querendo muito mais, porque não é o suficiente, não tá nem perto de ser o suficiente. E nem parece que você tá lendo um livro desse tamanho, de tão bom que ele é. Bom, gente, o próximo e último livro foi Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Bem aleatório, né? A gente foi de histórias bem diferentes aqui. Esse livro aqui é o livro que foi a inspiração para os filmes, né? Para a trilogia Senhor dos Anéis, que na verdade é um volume único, né? É uma história só. Porém, foi dividido em 3 livros, que é A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Eu li esse livro agora em fevereiro. E eu tenho o segundo aqui, que é o Duas Torres, porém eu ainda não comecei. Esse livro aqui, gente, eu comecei a ler ele, porém eu parei faz um tempinho já. Porque esse livro é impossível de ler, ele é muito difícil. E assim, gente, como eu gosto muito dos filmes, eu sou apaixonada pelos filmes, são um dos meus filmes favoritos, toda a trilogia. Eu queria muito ler, gente, eu queria muito ler. Eu tô tentando me fazer ler clássicos também, sabe? Porque é uma linguagem mais difícil, é uma coisa mais formal, é uma coisa que, assim, pede muito do nosso cérebro. E por eu gostar de ler, eu achei que eu deveria sim tentar ler outras coisas, coisas que também me ajudem
a não ler só romance e suspense, sabe, gente? Eu quero ser uma leitora de clássicos também, porque clássicos são muito importantes para a literatura. E, sei lá, quando eu penso em livros, eu penso em muitos livros clássicos, livros que a gente já ouviu muito falar na escola, mas que por a gente não ter nenhum contato, por a gente não ter, digamos assim, ninguém inspira a gente a ler esses livros, a gente meio que cresce achando esses livros chatos, impossíveis de ler, impossíveis de entender. E aí você acaba ficando com essa visão, sabe? Eu não queria ficar com essa visão dos livros clássicos. Então, Senhor dos Anéis, gente, é um livro que tem uma linguagem muito difícil. Na verdade, foi bem desafiador ler esse livro. Eu terminei ele, mas foi muito desafiador, porque a linguagem é impossível. Realmente fez eu me sentir burra várias vezes, porque eu não tava entendendo nada. Tinha partes que eu não entendia nada. Tinha partes que, tipo assim, tinha uma descrição sobre o lugar que eles estavam. Só que era uma descrição, assim, muito nada a ver. Eu não entendia nada. Senhor dos Anéis é muito sobre direção, porque eles fazem uma jornada. Então a jornada deles é longa, é muito caminho. São muitas paisagens, muitas descrições. E isso que me complicou, porque eu não conseguia entender, gente. Uma hora eles estavam na estrada sul, outra hora eles tinham que ir na direção norte, e isso me complicou muito, porque eu tava muito perdida, eu não tava conseguindo me encontrar. E as paisagens, assim, as descrições, gente, tinha umas partes que eu não entendia nada, juro. Partes de você ler uma página e não entender direito o que foi falado pra você. E eu sei, né? Nem parece que eu li se eu estou falando isso, mas eu li, gente. Eu me esforcei pra entender. Na verdade, eu fico muito triste de tipo, ter que passar por isso, né? Eu me sinto muito burra lendo o negócio e não entendendo, né? Mas enfim, não tenho o que eu fazer. Não sei se é falta de inteligência mesmo, se é só, sei lá, falta de costume. Mas eu gostei muito do livro, apesar disso, porque todas as vezes que tinha conversas, né, entre os personagens, eu amava, eu compreendia a história e eu pensava, é isso aqui que eu estou lendo, é por isso que eu vim ler esse livro, por causa dos personagens que eu gosto, por causa da história que eu gosto, não por causa das descrições infinitas que eu não entendo. Então, quando vinha diálogo de algum personagem, eu ficava super feliz. E já entendia de novo a história, sabe, gente? Minha complicação era só com as descrições de paisagens e direções mesmo. Mas é isso, gente. Nossa, é muito legal ler esse livro, porque eu fico pensando no filme, né? Eu fico lembrando, no filme aconteceu isso, no filme não aconteceu isso. E, cara, depois de ler o livro, eu posso dizer com propriedade pra vocês que adaptação boa. Gente, os filmes de Senhor dos Anéis são muito bons. Como que o Peter Jackson conseguiu fazer aquilo, gente? Tipo assim, até as coisas que ele mudou do livro ficaram melhores, entendeu? Que no livro. Tipo, tem dois personagens aqui nesse livro, que é o Tom Bombadil e o elfo, que eu esqueci o nome dele. No filme, não temos esses dois personagens. E, gente, não faz falta nenhuma, tá? Confesso pra vocês que não fez falta nenhuma. E é perfeito, parece que todas as mudanças do filme conseguem ser melhores ainda que o livro. Então, assim, sensacional. E eu gostei bastante, gente. Minha nota foi 4. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas foram as minhas leituras de fevereiro. Eu quero agradecer vocês por estarem acompanhando bastante o canal. A gente tá perto de fazer um ano, né, de canal. Então, assim, eu tô bem feliz. Mesmo que eu não poste sempre, eu fico mais ativa lá no meu Instagram. E eu tento postar shorts aqui todo dia. Os mesmos reels que eu posto no Instagram, eu posto em shorts aqui. Então é isso, gente. Vocês podem me acompanhar assim quando eu não postar esses vídeos longos. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o like, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.